salve pessoal, especialmente as turmas do segundo ano do Centro de Ensino Mestre Tibério do município de Parnarama. Hoje nós iremos fazer a revisão de conteúdo, preparando para a nossa avaliação mensal, baseado no conteúdo que foram estudados durante essas semanas, baseado no pós-Guerra Fria e no mundo atual. Então vamos lá, bons estudos, vamos que vamos. Então a primeira questão trata justamente sobre o fim da bipolaridade da Guerra Fria e busca saber qual foi o episódio marcante que desencadeou o fim da bipolaridade e início da nova ordem mundial. A resposta, pessoal, está relacionada ao quê? Primeiramente, a falência do sistema socialista e comunismo que existia na União Soviética e a queda do Muro de Berlim no final dos anos 80, já em 1989. Então, o sistema socialista que perdurou durante todo o século XX na União Soviética sofreu sua baixa e sua queda já no final do mesmo século. E iniciando já nos anos 90, praticamente, uma transição da antiga União Soviética para a Rússia. Lembrando que a União Soviética, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era a junção dos países que hoje compõem o leste europeu, sendo controlado pela própria Rússia. Então, esse contexto de nova ordem mundial foi que os anos da década de 90, 1990, foi chave para as mudanças gradativas e saída definitiva da Guerra Fria, em que existia uma bipolaridade, que era liderada pelo capitalismo dos Estados Unidos versus o socialismo ou comunismo da União Soviética. Então, essa geopolítica internacional, ela teve sua redefinição e a partir daí teve um novo contexto, fechando o fim do socialismo, que não deu certo na União Soviética. Foi muito curto, durou no início do século XX até o final dos anos 80. Aí, a partir disso, o processo de democratização dos países que se libertaram da Rússia, que é do leste europeu ou Europa Ocidental. Outro critério também de análise é a reunificação e junção da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. E os conflitos étnicos responsáveis por guerras civis, reconfigurações territoriais, o auge e a chegada da China como potência econômica mundial no cenário internacional e a Rússia tentando recuperar seus territórios perdidos com o final da Guerra Fria e adotando uma política expansionista. Então, o que marcou o fim dessa bipolaridade foi justamente o fim do socialismo e a queda do Muro de Berlim. É o que eles mais cobram aí nas questões do Enem, tranquilo? Segunda questão, explica o significado da nova ordem mundial. Então, pessoal, a nova ordem mundial nada mais do que a saída lá da antiga ordem da Guerra Fria, que era bipolar, para uma nova ordem em que, primeiramente, entra uma multipolaridade. Além dos Estados Unidos, que foi o vencedor lá da Guerra Fria com o sistema capitalista, surgiu novas potências alinhadas ao mesmo plano econômico e político dos Estados Unidos. Surgiu outros para entrar no time do sistema capitalista. Então, é o plano geopolítico internacional de correlações que medem essa força e poder entre os Estados nacionais, ou seja, os países, que foi desde o final da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria até o colapso do socialismo e a queda do Muro de Berlim. Eles classificam esse cenário como multipolaridade, vários países mundiais. Na hierarquia que inaugurou os anos 90 foram os Estados Unidos em primeiro, o Japão em segundo, a Alemanha em terceiro e a China se aproximando. Até quando chegou nos anos 2000, a China ultrapassou a Alemanha e o Japão e se tornou a segunda maior economia do mundo, segunda maior potência econômica do mundo. E outra classificação que eles adotam é a unimultipolaridade, em que essa unimultipolaridade é o destaque dos Estados Unidos pelo critério militar e
Apesar da China estar em segundo lugar, os Estados Unidos possuem uma vantagem muito grande no PIB econômico, uma variação muito maior. Então, essa unimultipolaridade significa que é um duplo caráter da ordem de poder global. Uni significa a supremacia militar e política dos Estados Unidos, e a multi para se relacionar aos outros, como o caso da China, Japão, Alemanha e assim vai, em que tem os centros de poder e economia, entendeu? Então essa parte aí vai entrar um novo cenário de união desse mundo, em que vai ter os chamados blocos econômicos, como é o caso da União Europeia. Claro? Ficou tranquilo em relação a isso, né? Terceira questão. Diferencia a Rússia... Aí meu mouse está horrível. Diferencia a Rússia da Guerra Fria para a atual. Primeira coisa é relembrar o que era a Rússia na época da Guerra Fria. Era a União Soviética, anexada aos países do leste europeu. Ela era o país principal do bloco. Ela era o quê? De economia planificada, socialista ou comunista, e saiu dessa condição de socialismo e inaugurou o sistema capitalista. Ou seja, o modelo do socialismo se tornou completamente sustentável ao final da Guerra Fria. Lembrando que o socialismo ele não deu certo em nenhum lugar do mundo até hoje. Foi um sistema econômico falho e que, por onde passou, teve alguns problemas que eu não vou citar por causa da questão política, que eu não posso falar em sala de aula, mas essa relação de socialismo e capitalismo, a Rússia não deu muito certo para aplicar o socialismo por vários séculos, não, só durou um século, no caso. Então a Rússia, após essa transição para o capitalismo, ela enfrentou essas dificuldades nessa transição, porque ela possui uma economia planejada, que é de Estado, de base do socialismo, e ela teve que se reinventar, aprender práticas de mercado capitalista que os Estados Unidos, alguns países da Europa, a maior parte dos países da Europa, principalmente a Europa Ocidental, Brasil, dentre outros países, já praticava. Entendeu? Por quê? Porque quando acabou o socialismo na Rússia, ela teve uma herança de um Estado da época que era socialista. Então essa cadeia produtiva da Rússia, comércio, indústria, extração de petróleo, teve uma fragilidade econômica, porque as potências econômicas capitalistas já tinham uma qualificação tecnológica maior do que a Rússia, que possuía já um atraso, que se tornou herança da época da Guerra Fria, principalmente no avanço militar, em que os Estados Unidos foi avançando e a Rússia não conseguiu acompanhar. Então, os políticos da Rússia, eles têm se esforçado muito para afastar ou reduzir essa influência aí do Ocidente. Porém, não tem mais como voltar atrás, eles estão se aproximando e fazendo negócios. Então, a Rússia hoje, ela é capitalista. 4. Qual papel da Rússia atual, né? Da Rússia para o sistema capitalista? Ficou redundante esse atual aqui, depois eu vou tirar aqui na correção. Mesmo herdeira do assento permanente no Conselho, né, de Segurança da ONU, ela tem um poder de veto e decisão muito forte, que são os 5, Estados Unidos, Rússia, China, França e a Inglaterra. Ela o quê? Ela possui um grande arsenal nuclear, e a Rússia ela perdeu esse status de grande potência quando terminou a Guerra Fria. E nesse contexto, já do século XXI, ela tem que superar seus desafios. Aí tem um líder que é muito conhecido na geopolítica e na mídia, que é o Vladimir Putin, que chegou ao poder e deu uma nova dinâmica, novos ares para promover um desenvolvimento e melhoria de relações geopolíticas e diplomáticas na Rússia. Aí ele trouxe de volta a Rússia para o centro das relações internacionais. O objetivo dele é tornar a Rússia cada vez mais forte. Então a Rússia ela vem aparecendo nesse mecanismo internacional, buscando estar presente em todos os tipos de decisões geopolíticas, desde o quê? Desde cultura, desde no aspecto militar, no aspecto científico, no aspecto cultural.
Resumindo, a Rússia ela se converteu 100% ao capitalismo do plano de desenvolvimento. Então, essa aproximação do sistema capitalista do mundo ocidental foi a chave para entender a Rússia da atualidade. Então, podemos entender que existiu uma Rússia da época da Guerra Fria e da Segunda Guerra Mundial e no início do século XX para uma Rússia dos dias atuais. É completamente diferente. Questão de número 5. Por que a China é classificada como um híbrido? Ou seja, uma mistura de sistemas econômicos. Pessoal, a China, no senso comum, a gente pode dizer que é aquele parente que valoriza as pessoas de fora, mas internamente discrimina os parentes que são próximos deles. Resumindo, a prática política é socialista e comunista, liderada pelo Partido Comunista Chinês, internamente dentro do país. Só que fora, ela adota a prática de mercado, o capitalismo. Por quê? Isso foi o segredo para a China conseguir se perpetuar com o sistema político comunista e socialista por várias décadas. Porque se ela se fechasse como Cuba se fechou ou como a antiga União Soviética fez, ela também teria fracassado. Porém, ela pratica a política socialista e aplica a economia de mercado capitalista. Ou seja, ela faz negócio com o mundo todo, promovendo desenvolvimento, lucro, principalmente para as trans ou multinacionais, que muitas delas praticamente conseguem aplicar sua economia dentro da China. Não somente dentro, mas também como fora. Então a resposta é esta. Ao misturar a abertura da economia com o monopólio do poder nas mãos do Partido Comunista, se criou uma fórmula que proporciona um acelerado crescimento econômico na maior revolução capitalista deste final de século. No caso, é o século XX para o século XXI. Politicamente, internamente, ela é socialista e economicamente ela é capitalista. Ela tem seus mecanismos aí de adaptação política socialista com a economia capitalista. Observem a sexta questão agora. Vamos lá. Estabeleça a relação dos países com as maiores economias do mundo. Aí uma pergunta: se existe uma diferença na classificação militar, qual país se destaca? Primeiro vamos estabelecer a hierarquia. Em primeiro lugar vem os Estados Unidos. Aqui tem um dado de 2020 e tem 2021. Perceba que os Estados Unidos possuem 23% aí de toda a participação econômica do mundo e em 2021 caiu para 22,8%. Claro que isso tem efeito também na pandemia, não somente nos Estados Unidos, mas em todos os demais países do mundo. A China ela cresceu muito nesse aspecto aí, 16 para 17%. O Japão, 5,4 para 5,3, teve uma pequena queda, então a hierarquia está estabelecida assim: os Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Japão em terceiro, Alemanha em quarto, Reino Unido quinto e o Brasil só vai aparecer em 12º. E 2021 ele perdeu 2 posições, 14º no caso aqui. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos é o primeiro também. Claro que vai ter essa variação aí, em que o exemplo da Rússia, a Rússia ela vai estar entre os primeiros, vai ter essa variação de posição. Porém, o PIB, a maior economia do mundo, primeiro Estados Unidos, segundo China, terceiro Japão, Alemanha e assim vai. Qual país se destaca? Estados Unidos, do ponto de vista militar. Por que isso acontece? Porque os Estados Unidos ele teve seu auge e mérito na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, passou bem pela Guerra Fria e hoje tem esse saldo positivo justamente porque ele se tornou ileso durante esses períodos aí na história, nesses períodos aí de conflitos entre si, entre os demais países. A China como um todo só foi despontar já no final do século XX para o século XXI, principalmente nos anos 2000, em que sua economia cresceu muito. E lá na frente a gente vai estudar um pouco que essa economia e destaque da China, ela diminui um pouco. Ela não tem mais o mesmo lucro que tinha, principalmente no início dos anos 2000 até 2010, por exemplo.
entendeu? Então os Estados Unidos se destacam principalmente do ponto de vista militar. É por isso que colocam multipolar ou unimultipolar. Aí tem aqui, ó, índice do poder militar. Primeiro lugar, Estados Unidos. Aí vem a Rússia em segundo. Ó. Perceba que tem essa variação aqui, ó. Rússia em segundo, China em terceiro, a Índia em quarto, o Japão em quinto. Porque o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista militar, eles não investiram tanto. Eles possuíram uma conduta mais pacífica. Eles estão já revendo seu plano aí geopolítico de militarização na sua economia. Aí tem a Coreia do Sul, Brasil, ó, 10º lugar, interessante, 10º lugar. Mas os Estados Unidos lidera tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político. Questão de número 7. Diferencia a Alemanha e o Japão da Segunda Guerra Mundial e dos dias atuais. O Japão, assim como a Alemanha, eles eram países que fizeram parte lá do eixo, junto com a Itália, que hoje as ideologias deles são consideradas ideologias nefastas. Como o caso que eu não vou falar aqui, vocês estão vendo aí o texto aí, em que a Alemanha tinha uma ideologia cruel, que massacrava os direitos humanos, principalmente, assim como também o Japão. Aí, após as derrotas da Segunda Guerra Mundial, eles adotaram o sistema capitalista, principalmente de acordo com o Plano Marshall, que pediram ajuda aos países vencedores, deixaram todas aquelas ideologias nefastas para trás e adotaram um estilo de desenvolvimento econômico, industrial e cultural, principalmente o cultural, semelhante ao modelo capitalista. Então podemos dizer que hoje a Alemanha e o Japão são os irmãos caçulas e mais jovens dos demais países capitalistas. Comparado aos Estados Unidos, a França, a Inglaterra, que foram vencedores aí da Segunda Guerra, entendeu? Aí hoje eles são países de modelo capitalistas, neoliberais, assim como os demais países capitalistas do mundo, e atualmente potências econômicas e industriais que aprenderam com os erros da Segunda Guerra Mundial. Tanto que o plano político e econômico da Alemanha e do Japão se desligam totalmente do que eram esses países na época da Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão, na Segunda Guerra Mundial, assim como a Alemanha, eram um, e hoje são países completamente diferentes. 8ª questão. Cite como ocorre a atuação da China no continente americano, asiático e africano. Então, como vocês viram no início dos anos 2000, claro que nos anos 90 também, mas a China ela teve um desenvolvimento muito grande, então ela começou a aplicar esse desenvolvimento em outros continentes, principalmente no continente africano e aqui no nosso continente americano. E também ela já tem seu auge de modelo econômico na Ásia. Então, no continente americano, ela investiu 20% de suas exportações aos Estados Unidos e também ela é comprador. Ela compra, por exemplo, muitos produtos agropecuários do Brasil, principalmente carne bovina e outros tipos de hortifrutigranjeiros, no caso. Então, o investimento desses empresários chineses, o que mais chama atenção na atualidade é o canal, né? O canal da Nicarágua, que foi iniciado em 2014. Depois eu corrijo esses sinais aqui maiúsculos. 2014, que tem o objetivo ousado de ligar o Atlântico ao Pacífico, numa distância de quase 300 quilômetros de extensão, e será o largo e profundo mais do que o canal do Panamá, de maior investimento. Observe aqui, ó, no mapa. Vai aqui do Oceano Pacífico, aí cruza o Lago da Nicarágua, uma distância de 278, quase 300 quilômetros. Aí chega no Lago de Atlanta e cruza o Mar do Caribe. Ou seja, o objetivo de escoar a exportação. Porque a China ela possui, do ponto de vista geográfico, norte, sul, leste, oeste, dificuldade geográfica de escoar suas mercadorias e produtos. Porque ao norte, Cordilheira do Himalaia. Ao sul, o mar, aquele mar, oceano, é rivalizado com os demais países próximos. Países das Filipinas, os países da Coreia, Japão, dentre outros, ela tem essa rivalidade. A oeste tem o Oriente Médio.
e a leste a mesma coisa, obstáculo também natural com outros países. Então ela investe e estende seus tentáculos em outros continentes, entendeu? Na África a mesma coisa. Por quê? Porque os países africanos eles são grandes fornecedores de matérias-primas e consumidores também de produtos industrializados e armamentos chineses. Entre eles se destacam a África do Sul, o Zimbábue, a República do Congo, o Gabão, Nigéria, Líbia e Sudão. A relação da China com o Sudão, por exemplo, é relacionada à importação do petróleo, no qual o Sudão exporta, entendeu? E vende armamentos também para aquela região. Eles ficam em processo de negociação. Também na exploração de minérios e compra de imensas áreas de solos férteis em diversos países. Por exemplo, os chineses do setor de alimento. Isso é um dos motivos que acontece a fome no continente africano, porque onde possui solos com fertilidade, assim como também lençóis subterrâneos, rios, lagos, são fortemente cercados, tanto pelo Estado como por empresas que compram essas terras e faz com que a população em grande escala, população em massa, não tenha acesso e não consigam produzir nada, nem agricultura, nem pecuária, acabam morrendo de fome. E no sul do continente africano, que é a parte da África subsaariana, a quantidade de fome, desnutrição e inanição é muito grande. Então, o continente africano, essa política de direitos humanos deveria ser revista aí no continente africano. Mas sabemos que é uma questão mais econômica e geopolítica do que uma questão social. Contraditório, o continente mais rico de matérias-primas no mundo e de riquezas minerais, do ponto de vista social, é o mais pobre. Na Ásia, eles investem, os chineses, nos aspectos militares, armamentos, na indústria muito forte, e praticamente todos os países ela mantém relação. Exemplo aí, ó, um mapa retratando aí os negócios aí que ela faz no norte da Europa, ó, Canadá, Cuba, Estados Unidos, na Europa, ó, na França, Suíça, Império Britânico, no oeste da Ásia, ó, no Irã, na Rússia, no Cazaquistão, no leste da Ásia, Indonésia, Vietnã e Malásia. Ela negocia com a Austrália, com a Arábia Saudita, com a África subsaariana. Ela compra muita terra e inverte seus negócios, principalmente na produção agrícola. E o Brasil, ó, também tem sua relação de exportação com a China. Então a China ela se desenvolveu muito nessa sua produção. Então ela é um forte produtor de economia de mercado no mundo. Só que internamente, lembrando, ela é socialista, viu? É um híbrido. Questão de número 9. Qual o contexto da criação da doutrina Bush? Qual o seu objetivo atual? No final dos anos 90, de 2000, já em 2001, no início da década de 2000, os Estados Unidos foi surpreendido por um ataque terrorista nas Torres Gêmeas de World Trade Center, e isso escancarou a fragilidade das políticas antiterroristas que o mundo possuía. Então, a partir daí, na época, o presidente Bush, ele criou diretrizes e políticas de combate ao terror no mundo todo. Tanto que o Talibã, na época, na figura do líder lá do Osama Bin Laden, Talibã, Al-Qaeda eram grupos terroristas de época que promoviam ataques terroristas de todas as naturezas. Homem-bombas, invasão de trens, matavam as pessoas inocentes, civis. Então, a partir daí, não somente os Estados Unidos, mas outros países do mundo começaram a rever sua política de segurança mundial contra o terrorismo. Então, era a época de que a sociedade civil como um todo, os países, tinha medo do terrorismo. Tanto que era chamado de guerra ao terror naquele período lá. Então, a doutrina Bush, pessoal, foi o conjunto de princípios e métodos adotados pelo presidente de época, George W. Bush, para proteger os Estados Unidos depois dos atentados que eu citei anteriormente, de 11 de setembro, e também consolidar a hegemonia americana no mundo e perpetuá-la indefinidamente, ou seja, reforçar a segurança política e econômica que os Estados Unidos tinham. Tanto que após esse atentado, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, aumentou a quantidade de militares e forças armadas no Oriente Médio, com
com a justificativa que está combatendo o terrorismo. Aí tem uma ala de outros estudiosos que colocam que os Estados Unidos estão de olho nas riquezas e no petróleo daquela região. Aí um lado defende que é combate ao terrorismo e o outro lado defende que é prerrogativa para pegar as riquezas dos outros países, que é uma visão geopolítica imperialista que os Estados Unidos está fazendo. Então, o que vai determinar é vocês pesquisarem um lado e o outro e tirar partido das ideias de vocês, viu? E qual é o objetivo? O objetivo principal é combater e suprimir o terrorismo no mundo, blindar especialmente o mundo ocidental, capitalista, contra ofensivas de terroristas de diversas naturezas. Tanto que, em 2011, eles conseguiram capturar e assassinar o Osama Bin Laden. 10 anos depois, 2011. Foi até comemorado na época lá do governo lá do Barack Obama, a operação militar de captura do Osama Bin Laden. Questão de número 10 é a maior, mas eu vou resumir aqui para vocês rapidamente na aula, que citar o motivo da China estar desacelerando economicamente na última década. Essa última década é referente ao ano de 2010 até o ano de 2020. Aí está perguntando, você acredita que a China ultrapassa os Estados Unidos? Justifique. Se você disser que sim, você vai dizer fatos que justifiquem, acreditando que a China vai ter um desenvolvimento forte. Se você disser que não, que a China vai começar a perder sua economia, vai começar a perder posições, você também justifique. Desse é o ponto de vista, viu? Mas vamos lá. O crescimento acelerado da China tem a ver que, nas últimas décadas, elas foi alicerçado no modelo de exportação. Um modelo de exportação agressivo que é semelhante a que os tigres asiáticos fizeram. E, além desse movimento de exportação, eles aproveitaram a mão de obra chinesa, que é numerosa. Lembre-se que é um sistema socialista, então o controle da população é muito alto, então salário muito baixo, mão de obra muito baixa. Aí isso atrai investimentos das empresas multinacionais ou transnacionais para obter um lucro muito grande. Eu não posso citar as empresas aqui em vídeo, online, mas nas aulas que nós tivemos eu citei que algumas empresas instalam seus negócios na China visando uma mão de obra barata e ter um lucro acima de 100% nas suas produções, em manufatura, em produto eletroeletrônico, tanto que ela faz com que esses negócios funcionem. Além de ter o setor industrial forte, ela também tem o setor de pecuária, de indústria, de agronegócio. Ela também tem o setor de fontes de energia também forte. E ela também investe em produtos que o pessoal gosta de brincar, que são os produtos Xing Ling, né, na nossa visão. São produtos de curta duração, que o pessoal coloca como sinônimo de pirataria, mas não é que seja pirata, são produtos bem mais baratos e acessíveis, que tem lojas aí que vendem seus produtos, como o caso da Shopee, AliExpress, dentre outros. Aí ela tem essa atração de investimento de outros países. Só que quando aconteceu a crise financeira, principalmente lá da bolha imobiliária lá de 2008, a China perdeu muito investimento que vinha dos países do exterior, principalmente dos Estados Unidos, que teve essa crise aí do mercado imobiliário nos Estados Unidos na época. Aí ela começou a perder nas exportações, teve uma queda. Aí essa política voltada para a ampliação do mercado doméstico, ela se tornou prioridade, ou seja, investir internamente dentro da China. Aí ela começou a construir dentro da China vários empreendimentos imobiliários, começou a valorizar os profissionais mais qualificados e começou a oferecer crédito, cartões a juros altos, pagamentos em vários meses. Aí a China começou a estimular o mercado interno, algo que o Brasil fez também durante essa época. Também o Brasil adotou a mesma estratégia de oferecer muita carta de crédito para a sua população, ou seja, aquecer o mercado. Os Estados Unidos fez isso, por isso que quebrou. O que foi que aconteceu? A questão da inadimplência das hipotecas, aí o Estado e os bancos recuperavam seus investimentos, casas, apartamentos. Aí só que a quantidade de casas e apartamentos superou a quantidade do mercado consumidor. Isso também aconteceu com a China. E quando não tem mercado
consumidor, o que acontece? O sistema quebra. Algo muito semelhante que aconteceu em 1929 também, que foi a queda da Bolsa de Valores em Nova York, nos Estados Unidos. Entendeu? Então essa organização de um amplo mercado de consumo interno não foi capaz de absorver a produção. Aquilo que eu falei, ó, eles produziram em demasia e o mercado chinês não conseguiu comprar tudo que eles produziram. Diante desse cenário, a produção industrial encolheu, eles viram que estavam exagerando na produção, aí muitos imóveis construídos não foram absorvidos pelo mercado. Tanto que existem cidades fantasmas na China, com apartamentos de luxo, casarões de luxo, que não tem população morando. Por quê? Porque ninguém comprou. Entendeu? Aí, além disso, muitas famílias chinesas se endividaram. Em 2015, as ações na Bolsa de Valores das empresas chinesas despencaram muito grande. Aí, a China começou a se recuperar nos últimos anos. Aí, existe um gráfico aí, ó, que mostra, ó, que em 2004, a China, no modelo de exportação, cresceu muito, de 10 para 14 trilhões, né, de dólares no seu PIB. Aí a medida de 2007, ó, até 2014 ela foi caindo. Teve um leve crescimento aí no período pós-pandemia. Porém, ó, ela não tem os mesmos lucros comparados. Aí fica aquela máxima. Ela vai se recuperar economicamente para rivalizar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também vai quebrar para fazer com que a China ultrapasse. Aí vocês dão a opinião de vocês e o ponto de vista. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Esse é o cenário do mundo atual que nós estamos vivendo, que é o mundo multipolar. Então, bons estudos, revisem ao máximo, fiquem com Deus.